Olá, amigos e amigas, que bom encontrá-los novamente nessa semana do estudo do Vem e Segue-me. João Batista ainda não sabia que Jesus Cristo era o Messias? Quando buscamos revelação, o que saímos a ver? O que aprendemos com a parábola da doutrina da graça? Por causa de Jesus Cristo, devemos encarar tudo e todos? Por que a mulher lavou os pés de Jesus Cristo e enxugou os cabelos? Cristo conhecia aquela mulher pecadora? O que o Senhor quis dizer com qual deles o amará mais? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Que bom encontrá-los novamente nesse estudo do Vem e Segue-me dessa semana e espero que nós possamos juntos aqui aprender vários princípios e aplicações. Obrigado por você que já se inscreveu no canal, que está compartilhando o canal com seus amigos. Aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe esse canal com as pessoas que você tem contato. E eu agradeço muito. Então, nessa semana nós vamos estudar o livro de Mateus 8, Marcos 2 a 4 e Lucas capítulo 7. Em particular, eu gostaria de usar o capítulo de Lucas, capítulo número 7, essas duas partes. Nós, na verdade, sabemos que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam as mesmas experiências e alguns deles, de uma certa forma, explicam mais detalhadamente. Então, de algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês no meu estudo e para que possa ajudá-los no seu estudo pessoal também, eu vejo que o capítulo de Lucas, número 7, é o que tem mais detalhes a respeito de algumas coisas que eu gostaria de abordar. Então eu os convido a abrir então o livro de Lucas, capítulo número 7. E nós vamos ver aqui que tem algo interessante, ou várias coisas interessantes para nós aprendermos e ao mesmo tempo tirarmos aplicações pessoais. Uma delas eu gostaria que até inclusive às vezes cria um pouco de confusão, ou até às vezes é ensinado de forma equivocada. Então, que nós possamos realmente entender essa parte. E é em relação ao versículo número 19 a 22. Então, vamos ler lá e vamos ver o que nós podemos aprender aqui. Então, lá diz: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os, isso João Batista, né? Enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Se nós somos só ficar nesse contexto desse versículo, por exemplo, talvez vai criar um pouco de confusão. Vamos lembrar aqui do contexto: João Batista estava preso, e aí ele chamou 2 dos discípulos dele para irem até Jesus e de fazer essa pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então, às vezes nos leva a pensar, né? João Batista ainda não tinha um testemunho de Cristo. E vamos lembrar que nós já estamos numa parte da história de que João Batista, ele teve muitas experiências já, inclusive batizando Jesus Cristo, tendo a experiência de ver o Espírito Santo descer sobre Cristo e outras coisas que ele... Então, às vezes a gente pode ficar pensando, mas ainda ele não tinha um testemunho pessoal. Então vamos entender isso? Então, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Agora, meses após o batismo de Jesus e depois que João Batista havia tentado inúmeras vezes persuadir as pessoas a seguir Cristo, ele encontrou alguns de seus discípulos ainda relutantes em se afastarem dele, João Batista, para seguir o seu verdadeiro mestre. Então, o que nós vamos entender, ou a maneira correta de entender o versículo 19, e o que nos parece mais evidente, é de que ele mandou aqueles discípulos à presença de Cristo
Porque muitas pessoas, até Cristo aparecer e começar a ensinar, eles adoravam João Batista. João Batista era reconhecido como o profeta, né? Então, muitos às vezes ficavam receosos, né? E agora, a gente segue João Batista ou segue Jesus Cristo? Então, João Batista estava ensinando isso para os discípulos. Por isso que ele mandou esses discípulos até Cristo fazer aquela pergunta. Mas não que ele não tivesse um testemunho pessoal, mas para que aqueles discípulos tivessem uma experiência espiritual com Cristo. E aí eles iriam ver que eles deveriam deixar de seguir João Batista para seguir o Mestre Jesus Cristo, né? Por isso aí, lendo lá o versículo 20, diz: E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para dizer-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então, continuando aqui na leitura, parece consistente que o motivo de João Batista em enviar 2 discípulos para falarem com Jesus foi uma tentativa de fazer com que eles o seguissem, do que de certificar-se a respeito dele, o Cristo, né? A pergunta que eles deviam fazer era para a edificação deles e não para a edificação de João Batista. Ele sabia como nenhum outro quem era Jesus e sabia-o há muito tempo, pois havia recebido revelação dos céus nesse sentido. Vamos lembrar que no início do estudo do Novo Testamento esse ano nós aprendemos que João Batista ele foi chamado com uma única missão específica, né, de preparar o caminho do Senhor. E já no ventre da sua mãe ele foi escolhido, né? E aí então ele começou realmente a preparar, tanto que quando ele viu Cristo, ele mesmo disse que quando Cristo se apresentou a ele para ser batizado, e ele então reconhecendo a sua posição perante Cristo, ele disse que ele carecia de ser batizado, e Cristo então ensinou para ele que era para deixar as coisas acontecer como foi profetizado, né? E que ele foi o escolhido para cumprir essa profecia de batizar Cristo, e fora as outras experiências que ele teve, né, espirituais. Então aqui diz: tinha visto com seus próprios olhos, escutado com seus próprios ouvidos e recebido o testemunho do Espírito Santo. Até mesmo havia recebido o ministério dos anjos quando se encontrava na prisão. A resposta mais satisfatória para ser que João Batista enviou seus discípulos para inquirirem Jesus a respeito de sua identidade, a fim de que eles mesmos pudessem afinal certificar-se da veracidade do que João Batista estivera testificando né, durante aqueles meses, né? Essa resposta parece mais consistente com a certeza de que ele tinha de que Jesus era o Redentor, com o seu testemunho que prestou aos seus discípulos, e a relutância natural destes em o deixarem. Então, vamos lembrar daquela escritura que o Senhor diz, que o próprio João Batista disse que agora era a hora dele diminuir e Cristo aumentar, né? Então ele na verdade percebeu que alguns discípulos, eles estavam na verdade seguindo João Batista. Chegou um momento então que João Batista estava ensinando: olha, agora chegou o Rei dos Reis, eu só fui na verdade o preparador do caminho, né? Ou conforme a escritura fala, o precursor. Então, quando foi feita essa pergunta para Cristo, os discípulos que João Batista mandou, e então eles perguntaram: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Era para que eles tivessem uma experiência espiritual. E naquele momento, se nós formos ver os outros versículos, exatamente nesse momento Cristo começou a curar muitas pessoas, né, de todas as suas doenças e dos seus problemas. Então eles tiveram aquela experiência espiritual, né? Então esse era o propósito, a intenção de João Batista de enviar os seus discípulos. Agora, uma lição que nós podemos tirar também nessa pergunta, né, nos colocando, né, nessa pergunta, nós poderíamos usar essa pergunta da seguinte maneira: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vamos pensar a respeito de que muitas vezes a gente vê pessoas que estão na igreja, que têm chamado,
que tem uma responsabilidade, né? Mas não tem um comprometimento, né? Então, é muito importante nós podermos lembrar disso, que, né, que quando nós aceitamos um chamado, uma responsabilidade, que nós, junto com isso, nós precisamos colocar o nosso comprometimento pessoal, usando todos os dons e talentos que nós temos. Se uma pessoa é muito bem organizada, ela vai usar isso para o chamado dela. Se ela é muito bem, ela fala bem, ou então os dons, os atributos que a pessoa possui, ela vai usar em prol do reino de Deus. E às vezes alguns chamados, né? Talvez nós precisamos pensar, bom, nesse momento eu estou, na verdade, servindo nesse chamado. Se eu não tiver, ou se eu não cumprir a minha responsabilidade como eu devo cumprir, com esse comprometimento pessoal com Deus em primeiro lugar, mas através disso servindo as pessoas, vai chegar um momento que nós vamos ser desobrigados e virão outros no lugar. Então talvez algumas pessoas são alguns líderes, e alguns não, todos os líderes chamados, independente de chamado, ele é uma resposta às orações de muitas pessoas, quando ele é comprometido e cumpre o seu chamado. Então, talvez algumas pessoas fiquem pensando, és tu aquele líder que havia de vir e ajudar, e ensinar, e nos incentivar, ou a gente precisa esperar outro? Então, porque vai haver outro, né? Porque a gente sabe que os chamados na igreja, nós somos desobrigados, e outra pessoa é chamada. Então, se eu não fiz a minha parte, o meu melhor, mas vamos lembrar que não é as pessoas que vão julgar isso. Eu preciso estar em paz, eu com Deus, de que eu fiz a minha parte. Como Paulo disse, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira. Quer dizer, fiz meu melhor. Deus sabe disso. Então, que nós possamos pensar a respeito disso em relação a essa pergunta dos nossos chamados atuais. Não importa o que já passou, mas hoje, qual é o seu chamado? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu comprometimento? E aí talvez algumas pessoas, esperamos que as pessoas não nos façam essa pergunta, né? És tu aquele líder que nós estamos esperando, ou a gente tem que esperar outro? Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Claro que aquele que nos substituir, que for chamado, dê continuidade. Claro, cada um tem o seu estilo pessoal para fazer as coisas, mas a doutrina não muda, as regras, as diretrizes e a linha que nós temos que seguir para fazer a vontade de Deus. Isso não muda. Ok? Então, que nós possamos pensar a respeito disso. E lembrar que cada um de nós que temos um chamado, seja professor, apesar que, na verdade, o chamado de professor, muitas vezes as pessoas pensam que é só aquele irmão ou irmã que é chamado professor oficialmente, ou da escola dominical, doutrina do evangelho, seminário, instituto. Mas todos nós, com os nossos chamados, nós devemos buscar ser professores. Então vamos pensar a respeito disso. Eu me lembro que no sistema educacional, os 20 anos que eu trabalhei lá, eu na verdade sempre ouvi esses conselhos, né? O cuidado de que, porque muitos jovens, muitos irmãos e irmãs que assistem a aulas com os coordenadores, os diretores do instituto, né? Eles, às vezes de uma certa forma, eles admiram até de forma excessiva. Então, né, para nós como coordenadores ou diretores do instituto, a gente sempre ouviu o cuidado de nós não juntarmos discípulos para nós, né? Então, o que diz aqui embaixo, ó, a medida do sucesso de qualquer ministro ou professor não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Jesus Cristo por seu intermédio, pelo seu exemplo e tudo mais. Então, eu lembro de um discurso do presidente Hinckley que ele disse, cuidado com a adulação. Então, às vezes, muito elogio e tudo mais, é lógico, é bem-vindo, a gente gosta de ser elogiado e tudo, mas muito cuidado para nós não cairmos nessa adulação, achando que
Nós é que somos as pessoas que vai levar as pessoas ao reino celestial. Então, que nós possamos pensar a respeito disso, que a nossa influência, o nosso ensino, o nosso comprometimento e a nossa responsabilidade no chamado seja com o nosso foco de levar ou indicar o caminho a Cristo e as pessoas então aprenderem a seguir Cristo, como João Batista fez. Algumas pessoas seguiam João Batista e ele então estava ensinando exatamente isso, dizendo: olha, o mestre dos mestres é Jesus Cristo, não sou eu só sou um precursor, um preparador. Assim como o líder, um professor, é apenas um preparador do caminho, e com a influência, o exemplo e tudo mais, nós vamos mostrar para ele: olha, o foco é Cristo. Todo mundo, para mim e para vocês. Então, espero que nós possamos pensar a respeito disso em nossos chamados, ok? Uma outra coisa que me chamou a atenção foi do versículo 24 a 28. Aqui diz assim: e tendo-se retirado os mensageiros de João Batista, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver do deserto? Aí eles disseram: uma cana abalada pelo vento. E olha só que interessante, 3 vezes eles fazem essa pergunta: mas que saístes a ver? E aí eles dão algumas exemplos aqui, mas que saístes a ver? E eu gostaria de pegar isso uma aplicação para nós. Quando nós buscamos revelação, quando nós estudamos as Escrituras, como nós vimos em uma aula, onde tinha uma outra escritura de uma outra forma, que mais ou menos é exatamente isso. E a pergunta era: o que buscais? Então, quando a gente estuda a Escritura, o que eu busco? Então, né, de uma certa forma, essa pergunta cabe aqui também. Quando nós estudamos a Escritura, quando nós aceitamos um chamado, uma responsabilidade, não só na igreja, né, como pai, como mãe, o comprometimento, né? Então, às vezes nós podemos fazer essa pergunta. Mas que, na verdade, saístes a ver? O que é que você está procurando? O que é que você quer encontrar? Então, vamos lembrar que algumas aulas no ano passado do Velho Testamento, nós aprendemos que se nós não tivermos um objetivo, então a nossa busca fica em vão. Porque se você não tem um objetivo, quando você encontrar, você não vai identificar. Então, por isso que nós temos que ter um objetivo, né? No meu chamado, na minha responsabilidade, eu tenho que ter um objetivo. Eu lembro quando eu fui chamado presidente de missão, junto com a minha esposa, eu disse para minha esposa: antes de nós irmos, nós na verdade fomos chamados 6 meses antes. Então, nesse período de 6 meses, nós temos algumas instruções, treinamentos e tudo mais, até oficialmente ir para o campo missionário, que é para presidir a missão durante 3 anos. E eu tinha dito para minha esposa: olha, o meu foco, ou a minha meta, o meu objetivo na missão é ajudar os jovens, rapazes e moças, os elders e sisters, a amarem mais as Escrituras, a ganharem o gosto do estudo das Escrituras. E aí eu lembro que eu e minha esposa estávamos lá no treinamento com os apóstolos, e o Elder Heine, na parte que ele estava dando um treinamento para todos os presidentes novos que foram chamados, tinha, que eu me lembro, 143 casais, que eram, na verdade, 143 missões no mundo que ia mudar os presidentes, e aqueles casais iam assumir essas responsabilidades. E eu lembro que o Elder Heine, ele disse uma frase que aí eu até olhei para minha esposa e eu disse: acho que nós estamos no caminho certo. E ele disse assim: presidentes, comecem a sua missão com foco e terminem com o mesmo foco. E quando ele disse isso, eu olhei para minha esposa e eu disse: acho que eu escolhi um foco que era ajudar os missionários, os nossos missionários na missão, a amarem mais as Escrituras, a realmente querer buscar as respostas e revelações nas Escrituras também. E eu penso que hoje, né, depois nós encerramos a missão em junho de 2017. Então já fazem 5 anos, mais 6 anos que nós terminamos, e nós temos contato com vários missionários nossos, né? E nós vemos eles cumprindo chamado, tendo chamados, se casando, tendo filhos, e muitos às vezes mandam perguntas para mim:
ou às vezes uma dúvida que eles estudaram lá e não entenderam bem, a gente então conversa. Então eu percebo que, eu acho que em boa parte desse filme, espero que a maioria dos jovens que passaram naquele período, que foram perto de 400 missionários durante esse período de 3 anos, né? E que a maioria deles possam ter tido essa experiência pessoal com o estudo, né, das escrituras e hoje continuando com isso, né? Então, mas que realmente saísse de Israel. Então vamos ver algo. Essa é a resposta de João Batista. No tempo do fim que já começou, aquilo que não é legítimo, que não tem alicerce, peso consistente, conteúdo e autoridade de Deus, será desmascarado e ficará sob o juízo de Deus. Jesus Cristo está peneirando o trigo para separá-lo da palha. Então vamos lembrar que algumas aulas passadas nós estudamos uma das aulas intituladas, né, se nós somos o trigo ou se nós somos a palha. Então quem não assistiu, eu convido a assistir esse vídeo para poder entender detalhadamente isso. O fogo do juízo estará esperando a palha para queimá-la, enquanto o celeiro estará preparado para receber o trigo. Ou seja, o que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora como lixo para ser queimado. Devemos buscar a revelação pessoal e continuarmos neste caminho verdadeiro, pois esta não é mais uma igreja na terra, mas a única igreja com autoridade de Cristo na terra. E acho que vale a pena nós lembrarmos a sessão 1, a primeira sessão de Doutrina e Convênios, que não foi a primeira sessão revelada, mas o Senhor determinou que essa revelação que foi dada a Joseph fosse colocada como a primeira sessão, como se fosse o prefácio. E o versículo 30 da sessão 1 é o próprio Cristo prestando o testemunho da igreja, da sua igreja, né? E olha só o que ele diz. E é uma escritura muito conhecida, né? E também para aqueles a quem foram dados esses mandamentos, tivesse poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade das trevas, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, Senhor, me deleito falando à igreja coletiva e não individualmente. Vamos observar aqui as palavras, o próprio Cristo falando, a única igreja verdadeira e viva na face da terra. Quer dizer, ele construiu a terra, criou a terra, e ele está dizendo, esta é a única igreja na terra verdadeira, que é a minha, eu reconheço. E viva por quê? Porque nós sabemos que viva é a revelação contínua, e essa é a igreja que acredita e que recebe revelação contínua, né? Então, para quem já é membro da igreja há mais alguns anos, quantas mudanças, revelações nós recebemos e passamos, né, por esse processo na igreja. Agora, lembrando da importância de que muitas coisas que mudaram foi até mesmo por causa do que acontece no mundo, né? Acompanhando as coisas. Não aderindo às coisas do mundo, mas acompanhando as coisas do mundo para que nós possamos realmente estar alinhados, né? Na minha época, quando eu entrei na igreja, em 1969, a igreja não tinha esse sistema de computador tão enorme como tem hoje. Hoje nós fazemos praticamente tudo online, né? Naquela época era tudo no papel, tudo. Então isso tudo precisa ser modernizado, né? E revelações vieram de como isso funcionaria, como deveria ser e tudo mais. Então, que possamos, na verdade, fazer essa pergunta para nós mesmos, sempre, né? Quando eu estou comprometido, eu vou realmente sair para ver o quê? Para fazer o quê? Ok? Agora eu gostaria de entrar na história que é conhecida como a parábola da doutrina da graça, que é aquela experiência daquela mulher pecadora
Muitas pessoas às vezes confundem essa história com o João 12, né? Que é outra história quase semelhante a essa, que a mulher também lavou os pés de Cristo e tudo mais, mas não é a mesma pessoa. Muitos às vezes chamam essa mulher como se fosse a mulher lá a Maria de Betânia ou a Maria Madalena, né? E conforme o livro Jesus Cristo diz, que não se sabe o nome dessa mulher. E se nós formos ver os locais, né, lendo o contexto, nós vamos ver que as outras Maria era de outros locais, outras cidades, né, e essa daqui é de outro local também. Então, não se sabe. Unicamente Lucas menciona como uma mulher, na verdade, pecadora. Então, era uma mulher que estava em pecado e muito provavelmente ela se arrependeu e ela teve um encontro com Cristo, que não foi esse momento que nós vamos ver aqui. Ela já tinha tido esse encontro e ela já tinha sido perdoada por Cristo. E nós vamos ver que esse é um momento depois que ela já estava aliviada e perdoada. Então ela não foi aqui pedir perdão para Cristo ou confessar os pecados perante Cristo e tudo mais. Nesse momento, foi um momento de gratidão. Então é aquilo, e nós vamos ver aqui, o próprio Cristo ensinou isso para Simão, né? E nós vamos ver algumas partes aqui da Escritura que nós vamos aprender aqui, muitas coisas, ok? Agora, por causa do nosso tempo, nós vamos ver até um determinado versículo, e aí vamos continuar na segunda parte dessa aula, tá bom? Então, no momento em que terminar, eu vou avisar e aí a partir da segunda parte dessa aula vamos dar continuidade nessa mesma história e vamos continuar com as aplicações também, ok? Então, a parábola a qual temos aqui, no sentido mais elevado, é a doutrina da graça. Na verdade, Lucas nos dá uma série de 3 grupos. Então, antes de nós estudarmos a parábola ou entendermos o que está acontecendo aqui, então, Lucas, né, ele nos dá uma série de 3 grupos, com cada um deles apresentando uma tríade, ou seja, um conjunto de 3 pessoas ou 3 coisas. Por exemplo, nós temos um grupo constituído aqui nessa história de 3 pessoas reais. Quem são? O Salvador Jesus Cristo, que é o Salvador dos pecadores, Simão, o fariseu, e a mulher pecadora que o Salvador já havia perdoado. Né? E na própria parábola, que é única, temos 3 pessoas fictícias, que seria o credor, que é dito lá, que tem um credor, porque lembra quando Cristo disse para Simão, Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. E aí ele conta uma história lá, havia um credor, tá? Então, isso na verdade é fictício. 3 pessoas fictícias, o credor, a pessoa que devia 500 denários, que era a mulher, que representava a mulher, e a outra pessoa que devia 50 denários, que representava Simão. E o credor é o Cristo. Para compreendermos em valor a comparação que o Senhor fez, 1 denário era o salário diário de um trabalhador. E esses 2 grupos fundem-se um ao outro. E nós vamos ver por quê. Ok? Então, o que acontece aqui? Na verdade, o Salvador é o credor, o que perdoa. Simão é o homem que dizia ser justo, né? E que aí ele julgou a mulher também. Então ele se achava melhor do que ela. Então ele era o que devia, na verdade, 50 denários. Comparado a 500 denários, era menos. E a mulher pecadora, que era que devia 500 denários. E há também um grupo de 3 perguntas em torno dos quais a parábola gira com precisão. Então vamos observar aqui onde nós vamos aprender o que está acontecendo aqui. E Cristo, então, ele faz 3 perguntas. Então vamos lembrar algumas aulas passadas, no ano passado, então nós aprendemos sobre isso, a importância das perguntas, né? E muitas perguntas, às vezes o Senhor ensinava, na verdade, fazendo só uma pergunta. Mas era uma pergunta impactante, era uma pergunta que parava para, como nós acabamos de ver aqui. Nós vimos essa pergunta do João Batista, quando João Batista falou, vai lá para o mestre e diz lá, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então aqui tem muitas lições para ser aprendido. Então nessas perguntas também. E nós vamos então aprender, na verdade, o real significado dessas perguntas
que Cristo fez e que são impactantes, tá bom? Então eu já vou adiantar as perguntas aqui, mas depois, lendo aqui o que estava acontecendo, nós vamos entender. A primeira pergunta que o senhor fez está no versículo 42, diz lá: pois qual deles o amará mais? A segunda pergunta está no versículo 44. Vês tu esta mulher? Então vamos lembrar da pergunta, né? O que saíste a ver? O que é que você vê? Então o senhor estava perguntando para Simão: olha, vês tu essa mulher? Como que você vê essa mulher? Cristo estava vendo de um jeito, mas ele perguntou para Simão: como é que você vê essa mulher? E a gente sabe que Simão julgou ela, né? E o senhor leu o pensamento dele, por isso que ele fez essa pergunta. E a terceira é: quem é este que até perdoa pecados? Quando ele disse para a mulher que os pecados dela estavam perdoados, e os judeus eles achavam isso uma blasfêmia, né? Então quem é este que até perdoa pecados? E nós vamos aprender então algumas coisas importantes nessa doutrina dessas perguntas que Cristo fez, ok? Então vamos começar aqui do versículo 36 a 38. Então eu vou acompanhar aqui na minha escritura, embora eu coloquei aqui para vocês, para quem não abriu as escrituras, quiser acompanhar no vídeo. Então diz lá a partir do versículo 36: e rogou-lhe um dos fariseus, que era Simão, que comesse com eles, e entrando na casa do fariseu, aceitou-se a mesa. Então naquela época, né, e Cristo já era o mestre, né, e ele foi convidado por Simão, que se tornou nesse momento o anfitrião. Quando você convida alguém para ir na sua casa, você é o anfitrião. Então você tem que fazer a pessoa se sentir bem. E naquela época tinha alguns costumes, que quando alguém ia na casa da pessoa, você tinha que lavar os pés dela, que você tinha que dar um beijo, que chama o ósculo, né? Que é um beijo respeitoso, né? E nós vamos ver aqui na história que, na verdade, Simão não fez nada disso. Talvez aqui, eu fico imaginando, ele nem se levantou. Ele apenas, no Cristo chegou, ele falou: pode ser. E naquela época, a mesa não é que nem as nossas mesas hoje, tem cadeira e nós ficamos numa altura. As mesas lá eram baixas e eles sentavam numa almofada, né? Onde eles podiam, na verdade, debruçar na mesa, né? E aí ficar quase que face a face, conversando e tudo mais. No versículo 37 diz: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, que era Simão, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, vamos lembrar, não é? Aqui às vezes lendo aqui, não entendendo, por isso que é importante nós entendermos o contexto, às vezes os costumes. Então, dessa época tinha um costume, qual era? Aqui dá a entender que talvez ela invadiu, ela não foi convidada, mas ela invadiu a casa do Simão, ela entrou lá né? Não, é que naquela época o costume era que onde havia um mestre ensinando, qualquer pessoa podia entrar na casa. E o anfitrião, o dono da casa, não podia impedir, era lei. Então quando ela realmente soube que Cristo estava lá, vamos lembrar que ela já tinha sido perdoada, em algum momento ela encontrou com Cristo, confessou, e Cristo então perdoou os pecados dela. E depois aqui ele reafirma novamente isso, né? E aí ela entrou lá, só que com um gesto de gratidão. Agora, vamos lembrar que as pessoas que estavam lá, né, pode-se dizer, pelo que eu entendi aqui no contexto, que a maioria não era muito a favor de Cristo. Mas é aquela situação, Cristo tinha uma posição, ele era mestre, ele ensinava. E o ensino dele arrastava muitas pessoas. Então eles eram algo que eles, de certa forma, respeitavam, mas não o mestre, mas com medo do povo. Porque se eles fizessem alguma coisa abertamente, aos olhos, né, contra Cristo, então o povo ia contra eles, e isso eles não queriam. Então eles, de uma certa forma, mostravam um respeito falso, né? E aí diz que a mulher levou um vaso de alabastro com unguento. Unguento é um creme perfumado que é muito caro e era usado, né, naquela época só para eventos especiais mesmo, que era algo muito caro. Vamos imaginar uma mãe às vezes compra um shampoo mais caro,
Normalmente, né, a mãe diz para os filhos, olha, usa um pouquinho só para poder dar para bastante tempo, né? E nós vamos perceber isso, que ela usou tudo, todo o unguento ou esse creme para poder lavar os pés de Cristo. E no 38 diz, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Então, claro, ela estava lá já emocionada, né? Porque ela já estava em paz, perdoada, e ela foi mais no sentido da gratidão do que Cristo fez por ela, né? E aí então ela começou a regar os pés, como ela estava chorando. Agora vamos lembrar que naquela época não era como é hoje, tem piso nas casas, tudo cimentado, tudo chão batido, não é. Era um chão de areia e já vinha da rua, né? Que as ruas não eram asfaltadas como é hoje, nos dias de hoje. E juntava poeira nos pés. E naquela época se andava de sandália, né? Não tinha sapato, né? Bota, essas coisas, né? Se tinha era coisas de luxo, né? Mas assim, o normal, o costumeiro era as pessoas usar, na verdade, sandália. E Cristo também usava sandálias. Então vamos imaginar nesse momento ela chorando e lágrimas indo nos pés, e ela tirou a sandália. Então imagine, tinha um pouco de poeira no pé. Então quando a água mistura com a areia, forma um barrinho lá, né? Então imagine, eu acho que quando ela começou a chorar, diz lá, e começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos, porque ela não tinha nada. Agora vamos imaginar, aqui existe uma lição muito sutil, né? Hoje, se nós formos perguntar para a maioria, se não todas as mulheres, né, que tem o cuidado com as partes do corpo e tudo mais, e uma das partes do corpo que a mulher mais assim preza, cuida, é os cabelos. Então a gente sabe disso, né? Às vezes não fica, vai no cabeleireiro, não fica bom, não gostou, às vezes a própria mulher faz o penteado, ou faz um arranjo e ela mesma acha, não, tá ruim, tá feio, e muda, então ela preza muito o cabelo. Então imagine essa mulher, naquela época, inclusive, o cabelo era algo sagrado, tanto que as mulheres tinham que usar véu, né? E não podiam mostrar os cabelos em público, né? E aqui nesse momento ela, vamos dizer assim, ela não se preocupou, ela não teve esse tipo de sentimento, não, meu cabelo não. Talvez ela podia pegar o véu dela e enxugar, mas ela usou, ou seja, ela deu tudo que ela considerava de melhor dela para Cristo. Então, aqui é uma lição que nós podemos aprender, né? Será que nós damos o melhor, tudo para Cristo? Ou às vezes a gente reserva, né, o cabelo e dá o que tem, o que sobrou. Então, que nós possamos pensar, tem várias aplicações aqui, eu não vou enumerar, mas eu deixo esse ponto de interrogação como uma pergunta, né? Será que nós damos tudo que temos de melhor para Cristo? E essa mulher fez isso, né? Então nós vamos ver aqui que quando ela fez isso, no versículo 39, então, continuando, e quando viu isso o fariseu, então aí quando ela entrou lá, então agora vamos imaginar, tinha pessoas lá que sabiam que ela era uma mulher pecadora, só que eles não sabiam o que tinha acontecido antes, que Cristo já tinha perdoado ela. Por isso que uma outra coisa que nós podemos pensar, uma aplicação aqui, às vezes nós vemos alguém voltar para a igreja, né, depois de tantos anos, às vezes inativo, e às vezes a gente vira a cara, porque às vezes a gente sabe o que a pessoa fez. Mas aqui é uma lição, né? Nós não sabemos o quanto essa pessoa já fez para se arrepender, colocar sua vida em ordem, entre ela e Deus. Por isso que eu disse em algumas aulas passadas sobre o julgamento, e que há um julgamento na igreja, no sentido dos líderes que têm as chaves, para julgar
as ações ou atitudes contrárias aos princípios e mandamentos de Deus. Então, quando alguém quebra um mandamento, que é grave, sério, ela precisa passar por um conselho, né, de membro, como é chamado hoje. E os líderes têm a responsabilidade de julgar a situação, não a pessoa. Porque o líder ele não pode se interpor entre a pessoa e Deus, que é a pessoa e Deus. E não sabemos o quanto essa pessoa já fez ou quanto o Senhor aceitou dela. Então, mas esses homens não sabiam o que tinha acontecido, mas eles faziam julgamentos na mente. Às vezes as pessoas voltam para a igreja e às vezes a gente pensa, puxa, só vem em dia de festa, é turista. Então, são coisas assim que às vezes, não na maldade, mas a gente precisa tomar cuidado. Porque só pelo julgamento errado, né? E às vezes aquela pessoa já, como foi o caso dessa mulher, já estava perdoada, já tinha resolvido o problema dela. Talvez ela nem precisava estar lá. Mas ela foi lá por causa de Cristo, o foco dela era Cristo, ela queria agradecer a Cristo. E ela então teve a coragem de encarar tudo e todos. E vamos ver aqui, então Simão, e quando viu isso, o fariseu Simão, que o tinha convidado, falava consigo. Então, quando ele viu que a mulher entrou lá, ele disse assim, dizendo, se Jesus Cristo, se esse mestre, este fosse profeta, como dizem que é, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Então, é só como, é algo assim que é lamentável, né? Então, muitos talvez não falaram, nem ele falou, né? Ele pensou. Então, no pensamento está dizendo, olha, aqui não há lugar aqui para você, para gente como você aqui. Esse é o julgamento. Então, às vezes, algumas pessoas, às vezes, muito cuidado, quando as pessoas vêm à igreja, mesmo que você não tenha a disposição de ir lá, falar, cumprimentar, mas também não pensa mal. Deixa os outros fazerem, então, as boas-vindas. Ir lá e falar, olha, seja bem-vindo. Eu, na verdade, sempre eu aprendi, né, que às vezes, quando você não está num chamado onde você tem chaves para fazer esse tipo de julgamento e tudo mais, o meu papel como membro da igreja é receber. Eu não quero saber o que a pessoa fez ou deixou de fazer, que ela esteja resolvendo. O meu papel como membro da igreja é fazer a pessoa sentir bem. Olha, aqui é a casa de Deus. Como João Batista falou para os discípulos, vai lá para vocês terem uma experiência espiritual, assim como nós estamos tendo. Eu estou aqui, eu sei que é verdadeiro, talvez a pessoa ainda não tenha realmente um testemunho, uma convicção tão forte, mas nós podemos fazer o papel de ajudar. E só no fato de nós recebermos bem, fazer a pessoa se sentir bem, já estamos ajudando. Então, no versículo 40, e como Cristo conhecia o coração e a mente dos homens, então Jesus respondeu e disse assim, Simão, depois de Simão ter pensado mal da mulher, né? Ou até do Cristo, né? Porque ele julgou, olha, se ele é profeta, ele saberia muito bem quem é essa mulher, ele nem deixaria essa mulher tocar nele. Mas vamos lembrar quando Cristo falou que ele veio para as pessoas que estavam doentes espiritualmente, não sãos. E aí então ele disse, eu tenho uma pergunta, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Né? Esse dize-a, mestre, né? Soa tão falso, né? Porque ele acabou de pensar mal de Cristo. Olha, se ele é profeta, né? Que ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria que essa mulher tocasse nele. E aí Cristo falando com ele e disse assim, irmão, vem cá, posso fazer uma pergunta? Claro, mestre, claro, presidente, claro, bispo. E então Cristo, ele faz a pergunta, então, só que ele faz a pergunta contando uma história para ele. Talvez ele entendeu ou não, parece que não, porque no final ele não demonstrou arrependimento, né? Mas no 41 diz lá, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários, então vamos lembrar que isso ele está querendo se referir à mulher, que o Simão se achava melhor do que ela, então ele está dizendo que, olha, na parábola aqui que o senhor está contando para ele nessa historinha, ele está dizendo, ó, tinha 2 devedores, né? E lógico, onde há devedor há um credor, que é aquele que tem que receber.
Então, o primeiro devedor que ele tá dizendo aqui, para que ele pudesse entender, devia 500 denários, que era muito dinheiro, e o outro 50 denários. E ele diz no 42, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Então o credor, ele perdoou os dois. E aí ele então fez a pergunta, dize, pois, qual deles o amará mais? Então vamos lembrar aqui que a mulher, quando entrou lá, ela não falou nada, não precisou, Cristo já sabia aquele momento, permitiu que ela fizesse o que ela fez, porque ele sabia que era momento de gratidão. Então ele fez essa pergunta, qual deles o amará mais? O Simão, ele poderia ter respondido, não, olha, mas ele se colocou, ele deu uma resposta sem comprometimento. Então o Simão respondeu assim, tenho para mim, mestre, mas será que eu estou certo? Que é aquele a quem mais perdoou. E aí Jesus Cristo até fez um elogio para ele, né? E disse, olha, julgaste bem, né? E aí então talvez nesse momento o Simão falou, bom, me saí bem com o mestre aqui, né? E aí então o Senhor ensinou um padrão maior para ele por causa dessa resposta. Ele disse, olha, você julgou bem, mas você não age assim. Mas como eu disse, nós íamos só estudar uma parte dessa história até esse momento. Por causa do nosso tempo, eu gostaria só de encerrar. O que o Senhor quis dizer, qual deles o amará mais? Mesmo que de certa forma relutante, o que mais poderia Simão responder além, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou? Dessa forma, Jesus fez Simão revelar o seu julgamento com relação ao gesto da mulher, sobre a sua dúvida a respeito do próprio Cristo, e por ele ter tratado o seu convidado sem a honra merecida. Então aqui o Senhor, ele fez uma pergunta de uma certa forma tão inteligente, tão assim impactante, que não tinha outra resposta para Simão dar. Então Simão falou, bom, pela história que você me contou, claro que aquele que te devia mais é o que ia amar mais. E aí então o Senhor fez com que isso ele sentisse, opa, eu estava julgando aqui a mulher, que eu sou melhor do que ela, e ela aos pés de um mestre, não é? Então ela está demonstrando mais amor do que eu, que deveria mostrar também. Então a mulher tinha muitos pecados, sabia disso, Cristo também o sabia, mas aqui proclamou de forma completamente distinta o perdão de todas as suas transgressões. Tinha muitos pecados, mas um grande amor foi manifestado de um perdão completo que lhe foi concedido. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Este pouco ama, a mulher não foi perdoada porque amava, mas amou porque foi perdoada. Ambos os devedores na parábola foram perdoados. E Cristo estava tão desejoso de perdoar Simão como havia feito com a mulher pecadora. Mas não há evidência de que Simão tenha se arrependido de seus pecados e experimentado a alegria de ser perdoado. Então Cristo aqui até abriu os braços, né, com essa pergunta, permitindo ele responder, raciocinar. Ele está dizendo, olha, assim como eu posso perdoar ela, eu posso perdoar você. Mas parece que o Simão não entendeu aqui. Então, nós vamos continuar na segunda parte dessa aula, o restante dessa história e desses princípios que nós estamos aprendendo. Espero que vocês possam ter gostado dessa primeira parte, possamos ter aprendido juntos várias aplicações na nossa vida pessoal, tanto familiar, eclesiástica e até profissional. Então eu espero vocês na segunda parte dessa aula.